A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade, estando aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examinem na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ED, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E para vocês que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ED, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ED. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 17. Oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nessa live. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Hoje começaremos pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 5 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Esdras capítulo 5 contém 17 versículos que diz assim: a reconstrução é reiniciada, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes: assim quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, a mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao capítulo de Apocalipse, capítulo 2, do livro de Apocalipse, para os rebanhos de número 6 e rebanhos de número 5 estarem meditando. Capítulo 2 contém 29 versículos, que diz assim: mensagem à igreja de Efeso, nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde saíste, de onde caíste, arrepender-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos aqui, 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando.
2 Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério, nos versículos 11, 12 e 13. Para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das suas sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par e 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro, capítulo 1. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a busca da santidade. Nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui no livro de Miqueias, com 7 capítulos. Capítulo 5 do livro de Miqueias, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre o surgimento do Messias. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Esther, com 10 capítulos. Livro de Esther, com 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esther, para o rebanho de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 3 contém 15 versículos, que fala sobre o decreto de Amã. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim: Abençoados e abençoadas, eu sou o todo com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao nosso recado, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro.
e anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui dar a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada, para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, com apenas um capítulo. Livro de Filemão, com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas com 24 capítulos. Capítulo 20 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Lucas, capítulo 20, que contém 47 versículos, que diz assim: um imposto devido a César. Nos versículos 20, 21 e 22. E trazendo debaixo de olhos, mandaram espias que se fingiram justos para o apanhar na alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhes, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. E nós, é lícito dar tributo a César ou não? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 8 contém 13 versículos, que diz assim: alimentos sacrificados aos ídolos. Nos versículos 4, 5 e 6.
Assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par e 19 ímpar. 20 par e 19 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oséias capítulo 14 para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Oséias capítulo 14 contém 9 versículos, exortações e bênçãos. Nos versículos 2, 3 e 4. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhes, tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e ofereceremos como novilho os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 2, que contém 23 versículos, que diz assim: cuidado com os falsos ensinos. Nos versículos 9, 10 e 11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 4, par, e número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. Nos versículos 2, 15 e 16, diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria,
Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. A denúncia de número 90 que eu estarei apresentando diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, porque isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nessa passagem de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus critica a liderança religiosa por prejudicar as pessoas que os seguem, as fazendo não só perder a salvação, como serem condenadas 2 vezes mais do que eles. Você conhece e examina as obras e os frutos do seu líder? Você tem certeza que tudo que ele te ensina e pratica não está te conduzindo a um caminho de dupla condenação? Saiba que se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que estando com ele, sem se ajuntar conosco, você e a sua família não estão sendo prejudicados de forma alguma, e que não há nada daquilo que ele apresenta para você como verdade ou mentira, sendo questionado em nossas mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, e que nós estamos errados e mentindo, sendo essa a denúncia de número 90, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos esse seu desafio. E anuncie essa mensagem número 51 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 4. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser libertos desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e que caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel, que contém 11 versículos, que diz assim, fala sobre os filisteus desconfiam de Davi. Nos versículos 5, 6 e 7. Não é este aquele Davi, de quem uns ou outros cantaram nas danças dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aqui chamou a Davi e disse-lhe, vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos.
porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías com 60 capítulos. Capítulo 56 do livro de Isaías. Capítulo 56 do livro de Isaías, que contém 12 versículos, que diz assim: condenação para os chefes de Israel. Nos versículos 9, 10 e 11. Diz assim: vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos. Então, deitados e gostam do sono. E estes cães são tão gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago com apenas 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos, que diz assim: o domínio da língua, nos versículos 3, 4 e 5. Ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governe. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de Romanos. Romanos, capítulos 1, que contém 32 versículos, que diz assim: o desejo de visitar os santos romanos. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio, que contém 20 versículos, que diz assim: misericórdia para os arrependidos, misericórdia de Deus para com os arrependidos. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e possuirás, te farás bem e te multiplicarás mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus,
com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus odiadores que te perseguiram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 contém 22 versículos que fala sobre o nascimento de Odebe, avô de Davi. Nos versículos 14, 15 e 16. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu colo, e foi sua ama. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Vamos aqui, Provérbios. Capítulo 12 do livro de Provérbios. Capítulo 12 contém 28 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenção perversas ele condenará. O homem não estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Glórias ao nosso Senhor Deus. A diferença do justo e do ímpio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 10 do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué contém 43 versículos, que diz assim: Gibeão é cercada por 5 reis. Nos versículos 29, 30 e 31. Então Josué e todo Israel com ele passou de Mequedá a Líbina e pelejou contra ela, e também o Senhor o deu na mão de Israel, e ela e seu rei, e a feriu a fio da espada, a ela e todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis e sitiou e pelejou contra ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 49 do livro de Gênesis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live. Escolha um número aí para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Gênesis capítulo 49 contém 33 versículos, que diz assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. Nos versículos 1, 2 e 3. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o meu primeiro, e o meu princípio, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em minha alteza, e o mais excelente em poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 15 do livro de Números. Números, capítulo 15, que contém 41 versículos, que diz assim: a repetição de diversas leis. Nos versículos 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, eu e ao Senhor fizeste oferta queimada, holocausto ou sacrifícios, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará 1/10 de flor de farinha misturada com 1/4 de um hin de azeite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 5 do livro de 2 Samuel. Capítulo 5 do livro de 2 Samuel, que contém 25 versículos, que diz assim: Davi é posto rei de Israel. Nos versículos 3, 4 e 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses, que contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando outras instruções. Nos versículos 2, 3 e 4. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para todos vocês no decorrer dessa nossa live. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7.
Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, fazer a sua pergunta, que agora o Espírito Santo de verdade estará te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolheu o número 14, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Número 8, Apocalipse, capítulo 2. Número 1, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 19, 2 Pedro, capítulo 1. Número 23, Miqueias, capítulo 5. Número 17, Esther, capítulo 3. Número 22, Filemão, capítulo 1. Número 12, Lucas, capítulo 20. Número 24, 1 Coríntios, capítulo 5. Número 11, Oséias, capítulo 14. Número 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 9, Jonas, capítulo 1. Número 7, 1 Samuel, capítulo 29. Número 2, Isaías, capítulo 56. Número 13, Tiago, capítulo 3. Número 16, Romanos, capítulo 1. Número 5, Deuteronômio, capítulo 30. Número 20, Ruth, capítulo 4. Número 3, Provérbios, capítulo 12. Número 18, Josué, capítulo 10. Número 15, Gênesis, capítulo 49. Número 21, Números, capítulo 15. Número 10, 2 Samuel, capítulo 5. E número 4, Colossenses, capítulo 4. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui para os nossos recados finais, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministério e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Colômbia, Japão, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão por cada um de vocês que foram tragos pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, estando aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando mais uma vez a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vocês podem ter a certeza absoluta que mesmo que não estejamos fisicamente aí com todos vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês nas nossas próximas lives, às 18h07, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.